Durante todo o cultivo do maracujá, usando a água salina, temos que ter os devidos cuidados após a colheita para a implantação de um novo cultivo, como orienta o engenheiro agrônomo Genilson Diniz. A cultura do maracujá, ela exige uma série de estratégias, de manejos. Após a produção do maracujá, você precisa realizar uma poda de formação para que os próximos ciclos produtivos eles possam acontecer. E a gente precisa levar em consideração também a análise do solo. É necessário fazermos uma análise do solo para saber a questão nutricional daquele solo, para que aí a gente possa começar o segundo ciclo produtivo. Então a cultura do maracujá amarelo, de uma forma geral, ele exige uma série de cuidados e estratégias que o produtor ele precisa adotar para que ele possa iniciar o outro ciclo produtivo. Buscando fazer os tratos culturais de forma correta, o produtor pode ter uma boa produção. A cultura do maracujá ele exige vários tratos culturais. Dentre eles, a gente precisa de uma muda de boa qualidade, a gente precisa das podas de formação, as podas de limpeza, estratégias com sistema de irrigação que a gente precisa utilizar. Inclusive, para a cultura do maracujá, a gente recomenda o sistema de cultivo para irrigação localizada, onde a planta ela recebe a água propriamente localizada na planta, sem desperdícios. A polinização, natural ou artificial, é um procedimento importante na fruticultura, principalmente no maracujá. A polinização, eu posso classificar ela como sendo um fator essencial para o sistema produtivo. E para o maracujá amarelo, a gente precisa ter vários cuidados com relação à polinização. Por quê? O maracujá ele apresenta uma característica muito básica, que é com relação à abertura das suas flores. Elas abrem por volta de meio-dia e fecham ao final da tarde. Nesse período de abertura das flores, a gente precisa fazer a polinização. Se formos fazer a polinização de forma manual ou através do mamangava, que é um inseto, certo? Então existem esses dois meios de polinização. Entretanto, dependendo da região a qual estamos localizada, o mamangava não vai ser suficiente para realizar a polinização para um sistema produtivo com eficiência. Então a gente precisa realizar a polinização de forma manual, sempre atendendo essa demanda de horário. A flor abriu, a gente precisa polinizar a flor. Porque se não polinizarmos nesse intervalo de tempo, no outro dia a flor já cai e a gente já perde o que seria um fruto. O telespectador Magno Macedo tem o seguinte questionamento. Tenho irrigação, porém a água é de poço artesiano e muito salobra. Tudo que planto não se adapta. Milho, sorgo, capinhaçu e entre outros. Qual a orientação para o uso dessa água? Para o produtor que fez essa referida pergunta, a gente precisa ter alguns critérios para avaliar. O primeiro deles, a gente precisa realizar uma análise da água dele, para a gente saber a quantidade de sal que está presente no poço dele. Segundo, a gente precisa realizar uma análise de solo, para a gente ver como é que está a questão nutricional do solo dele. Para aí depois a gente recomendar uma cultura que ele vai utilizar. Com essas características em mão, a gente pode recomendar algum tipo de capim, dependendo da quantidade de sal que está presente na água dele, ou outras frutíferas, como o caso do maracujá, e outras que podem se adaptar a esse sistema. O Seridó, por ser uma terra semiárida, uma boa alternativa é a irrigação, principalmente por gotejamento, como destaca o engenheiro agrônomo. Para o nosso cultivo no semiárido, a irrigação ela abrange uma importância muito grande, porque a maioria das frutíferas precisam de água. A nossa região é uma região que chove pouco, as chuvas não são bem distribuídas, então o sistema de irrigação ele é imprescindível para a implantação de qualquer cultura em nossa região. E daí eu analiso outro fator importante para o sistema de irrigação, que é você utilizar a estratégia adequada, o sistema adequado. Você deve levar em consideração o seu tipo de solo e a cultura a qual você está trabalhando, para que você possa recomendar o sistema de cultivo apropriado para a sua irrigação. É importante incentivar uma agricultura orgânica e sem o uso de agrotóxicos. Para a agricultura orgânica, se faz necessário a gente não utilizar produtos químicos, certo? E com o passar dos anos, as pessoas vão se adaptando a essa condição. É claro que a gente não consegue, pela demanda que temos de alimento e população, a gente não consegue só produzir orgânico. A gente precisa trabalhar também com convencional, mas o orgânico ele está cada vez mais
aderindo ao nosso projeto, ao nosso trabalho e à mesa do nosso consumidor. O desejo de quem trabalha no desenvolvimento do campo, principalmente no semiárido, é que sejamos uma região forte e produtora de frutas e fortalecer o mercado do estado. Então a região semiárida ela é rica, certo? Rica em estratégias, em demanda populacional, em demanda por alimento, desde que a gente utilize as estratégias de maneira eficiente.